teu poder que vai muito mais além do que a nossa compreensão pode ir. Ó Senhor, que o teu poder seja exercido nesse local, que seja visto que o Senhor salva pecadores. Mais uma vez eu rogo, Senhor, pelo culto de hoje, cumpre aquilo que te apraz, Senhor. Eu oro para que haja santificação nas nossas vidas, glorificação do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo no livro de Atos. O título da nossa mensagem de hoje faz uma referência a essa passagem do livro de Atos que nós estamos meditando, o começo do livro de Atos. Como a nossa história começou. Muitas vezes nós temos uma tendência a acreditar que a igreja começou com a gente e que a igreja não existia antes de nós. Algumas denominações celebram 100 anos de fundamento, 200 anos de fundamento. Alguns anos atrás celebraram o 5º centenário da Reforma Protestante, e todas essas informações elas passam para os evangélicos atuais que a igreja começou com a gente, ou começou há 500 anos atrás com a Reforma Protestante. Não, a igreja começou aqui, no livro de Atos. No Antigo Testamento, Deus, ele chama um povo, os descendentes de Abraão, mas agora, a partir do livro de Atos, pessoas de todos os povos, línguas e nações são reunidos em um novo povo, não mais limitado por qualquer tipo de etnia, mas um povo agora que tem como ligação o arrependimento, a fé em Cristo e a filiação do mesmo Pai, que é o Pai que está no céu. E nós somos esse povo. E por que é tão importante para nós olharmos para o caminhar dos nossos irmãos do passado? Porque, irmãos, o caminho não mudou. O caminho estreito, a porta estreita, o caminho apertado, ele continua sendo o único caminho que leva à salvação. Temos vivido dias, e não é de hoje, a igreja sempre enfrentou esse tipo de obstáculo desde os seus primórdios, como a gente já viu estudando o Novo Testamento, de ataques, de falsos cristãos. O apóstolo Paulo fala que passou perigo entre falsos irmãos. Então, a ideia de uma falsa igreja, de um falso evangelho, de falsos convertidos, não é algo novo, é algo que desde o começo já existia. A questão é que, nos nossos dias, a quantidade disso é muito maior, como parte, inclusive, da profecia de Jesus em Mateus 24. A multiplicação da maldade, a multiplicação dos falsos mestres, dos falsos profetas, a profecia de Jesus que fala de como estaria o cenário mundial antes da sua volta. Então é o que a gente está vivenciando. Mas os obstáculos que a gente vivencia hoje também foram vivenciados e foram motivos de combate dos nossos irmãos do passado. Por isso é tão importante eu e você termos um conhecimento profundo desse livro, que é o único livro histórico do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos alguns livros históricos, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas,
Temos alguns livros históricos, mas no Novo Testamento temos apenas o livro de Atos. E aprove ao Senhor que Ele é suficiente para nós. Mas nos nossos dias parece que a interpretação de muitos tem sido que a maneira como esses homens e mulheres viveram no passado não necessariamente deve ser a maneira como a gente deve viver no presente. Esse tipo de entendimento ele é errado, ele é diabólico, ele é perigoso, porque, mais uma vez, relembrando, só existe um caminho. Então, não existe um caminho mais largo para mim e para você, porque a gente nasceu no século XX, no meu caso, né, vivemos no século XXI, e aí agora a gente tem outras oportunidades. Deus, de alguma forma, tem sido mais brando com a gente nas suas exigências, de forma alguma. Muito pelo contrário. Se a gente leva a Bíblia a sério, os nossos dias são mais difíceis do que os deles. Não o contrário. Porque é como Jesus falou, é uma operação matemática, multiplicação da maldade. Então, 2000 anos de história da igreja. Imagine, 2000 anos onde a maldade tem se multiplicado. Então, nossos dias são dias extremamente perigosos. Mas, apesar disso, o caminho de salvação continua o mesmo. Eu estou repetindo isso de maneira enfática, porque a probabilidade de você ouvir o contrário por aí é muito grande. É preciso que a gente saiba de onde a gente veio, como tudo começou e como deve continuar. Então é assim que a gente vai iniciar a ministração de hoje, a partir do versículo 6. Na semana passada, na terça-feira, foi o nosso último encontro, nós fomos até o versículo 5. E Jesus ele fala com os seus discípulos, é algo que já foi dito, tanto em Mateus 3,11 como no próprio livro de Joel 2,28, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E agora Lucas ele vai falar de maneira mais pormenorizada de um evento que já foi descrito no Evangelho de Lucas, que é a ascensão de Jesus, a subida de Jesus aos céus diante de centenas de testemunhas que presenciaram o feito. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Por que essa pergunta, irmãos? E mais uma vez, né? O perigo da gente ter uma interpretação equivocada a respeito de passagens da Escritura. As pessoas esperavam um Messias que trouxesse libertação para o povo de Israel do ponto de vista político e trouxesse um período de expansão econômica e territorial para o reino de Israel, quando na verdade nunca foi esse o propósito do Messias. O propósito do Messias nunca foi específico para a nação de Israel, mas a nação de Israel teria um papel importante nesse processo. Tanto que, como nós vamos ver aqui, a ordem de Jesus era que eles deveriam começar pregando o Evangelho lá em Israel, a partir de Jerusalém. Depois na Judéia, Samaria e crescendo a partir desse centro que é Jerusalém. Crescendo, se expandindo, mas começando ali. Então, um compromisso cronológico, não um compromisso no sentido de exclusivismo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Mais uma vez, ainda nos nossos dias, encontramos muitos cristãos que acreditam que o fato de Jesus ter morrido na cruz, ter ressuscitado ao terceiro dia, a descida de Pentecostes no 40º dia depois da ressurreição, depois da ascensão de Jesus,
Essas pessoas acreditam que tudo isso é um sinal de que elas terão triunfos permanentes aqui na Terra, seja do ponto de vista econômico, financeiro, e é o que nós chamamos, né, vulgarmente, de teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, ela não fala só do ponto de vista financeiro, mas a ideia de prosperidade para a nossa sociedade passa também pela questão social, pelo reconhecimento, né, dos seus pares, e muitas pessoas têm abraçado, inclusive nas últimas eleições e nos últimos dias nós presenciamos esse tipo de confusão, onde pessoas se dizendo evangélicas acreditavam que estavam sendo direcionadas, alguns ainda acreditam por Deus, a dar algum tipo de golpe de Estado ou participar de algum tipo de movimento político, né? E não é esse o reino que a gente prega, não é esse o reino que Jesus veio trazer. E perceba que a mesma confusão desses discípulos permanece até hoje, apesar de Jesus já ter respondido esse questionamento de maneira aberta. Então, quando as pessoas se enganam hoje, elas se enganam porque querem. Aqui não, aqui essas pessoas estavam enganadas porque elas ainda estavam nesse processo de transição. Elas ainda estavam aprendendo como esse reino de fato se estabeleceria, não na primeira vinda, mas na segunda vinda do Messias. E como o reino que o Senhor Jesus vem trazer não é um reino limitado por territorialidade, mas um reino que alcança pessoas de todos os povos, línguas e nação, um reino que não está atrelado a esse mundo cheio de pecado, mas um reino superior a esse que conhecemos e incomparável, incomparavelmente melhor. Esse é o reino que o Senhor Jesus nos convida a sermos participantes dele. E nós deveríamos nos alegrar com isso. Mas esses homens faziam esse tipo de pergunta. Respondeu-lhe Jesus. E a resposta de Jesus é uma resposta que parece que para muitas pessoas não foi dada. Parece que a Bíblia de alguns não tem isso. Olhe como Jesus responde, versículo 7 de Atos 1. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Se tem uma coisa que o ser humano sempre quis, é conhecer o futuro. A gente acha que cartomante é coisa dos nossos dias, né? Que esse negócio de jogar tarô, búzios, né? Não, irmãos, desde os primórdios, se você estudar, né, um pouco das religiões, dos povos antigos, eles sempre tentaram adivinhar o futuro. E aí, como é que vai ser? Eu vou conseguir? Vai ser esse ano? Esse ano vai ter isso? E a gente vê isso acontecendo dentro do movimento evangélico, quando na verdade é só uma característica das religiões pagãs. Tentar descobrir o futuro, né? Tentar saber o futuro. O cristão não tenta descobrir o futuro. Tem parte do futuro que o Senhor já revelou. E a gente crê nisso. Mas a gente não precisa, a gente não está na dependência desse conhecimento do futuro, porque a gente tem a presença constante de Cristo ao nosso lado. Ou a gente tem a presença de Cristo no tempo presente. Então eu não preciso me preocupar com amanhã, porque o mesmo Cristo que está ao meu lado hoje estará comigo amanhã. Eu tenho que me ocupar com hoje. Devo ser diligente, devo me dedicar à oração para que consiga ver as coisas claramente, mas não nos compete conhecer tempos ou épocas, e a gente fica o tempo todo querendo isso. Na igreja muitas pessoas ainda fazem isso, né? Adivinham o futuro. Tem igrejas específicas, especializadas nisso, né? Onde tem alguns profetas, né, que revelam, e isso não vem de Deus. Época em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então quem sabe do futuro é Deus, pertence a Ele. Nós temos uma missão no presente. Por isso que quando nós lemos os ordenamentos que recebemos, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, todos os ordenamentos do Senhor são no presente. Ide,
agora. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Arranque o seu olho, agora. Abandone o seu pecado, agora. Perceba que nenhum chamado de Jesus é para amanhã. A gente tem o exemplo do jovem rico. O convite foi para aquele momento. E aí expirou. Se não usou, expirou. Então, aqui ele diz, o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Porque também é muito importante que a gente não fique tentando adivinhar o futuro, irmãos. Porque uma das características da fé é o não ver. Se eu vejo, já não é fé. Então, por exemplo, você diz assim, eu tenho fé que o irmão Quinho vai vir hoje. Não, ele já está ali sentado. Já está vendo ele. Então, se ele não estivesse aqui, você precisaria de fé. Né? Às vezes, por exemplo, eu tenho fé que ele vai atender o telefone. Aí precisa de fé. Né? Porque realmente a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Se vai tocar, se não vai, né? Não vai ser. Mas, quando vemos, já não é fé. Então é preciso que a gente tome cuidado. Por quê? Porque a gente tem essa inclinação a acreditar no que a gente vê. Irmãos, isso, quem sabe muito bem dessa nossa inclinação é o diabo. Por isso que ele se disfarça de anjo de luz, se preciso for. Então quer dizer que se você vê um anjo de luz, pode acreditar em tudo que ele falar? Não. A Bíblia diz o contrário. Ainda que um anjo de luz, ou um anjo vindo do céu, se ele trouxer um outro evangelho, além que temos pregado, que seja danado. E a Bíblia diz que Satanás não é de se admirar que os seus ministros se disfarcem de ministros de justiça, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então se a gente se permitir ser direcionado pelo que vemos, ouvimos, sentimos, a tendência é a gente ser enganado muito grande. A probabilidade da gente ser enganado vai ser bem maior. Porque os nossos sentidos não são confiáveis. O que é confiável para mim e para você é sempre a palavra. A palavra de Deus nunca erra. A gente pode colocar e deve colocar toda a nossa confiança nela. Mas os nossos sentidos são enganosos. Então, vamos lá. Versículo 8. Mais uma vez, a promessa de que nós vamos ser fortalecidos para cumprir um papel ou para cumprir uma missão que nós sabemos que não temos qualquer capacitação para isso. Ainda hoje, triste é que na nossa geração, muitas pessoas, e não só na nossa geração, mas isso já longa data, desde que veio a questão do renascimento cultural e todas essas coisas da história, o homem acha que porque tem algum tipo de conhecimento, ele conhece tudo. E as pessoas hoje, elas depositam muita expectativa no conhecimento humano para se fazer a obra de Deus. Isso é algo totalmente contraditório. Mais uma vez, eu não vou fazer a leitura, porque a gente já falou isso no ponto passado, mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Então eu não posso fazer uso de armas carnais para combater no mundo espiritual. Inclusive Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, e quanto espirituais são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Essas fortalezas que Paulo se refere são justamente filosofias, ideias erradas que têm encontrado espaço dentro da igreja. Então a gente vê a igreja, por exemplo, caminhando debaixo com uma empresa. Então as pessoas trabalham achando que a igreja é como se fosse uma empresa. Deve ter um plano de crescimento, deve ter uma estratégia de crescimento. Nós temos que crescer tanto esse ano, e fazem projeções, quando na verdade tudo
é diferente quando a gente fala de igreja. É espiritual que a gente está lidando aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então por isso Jesus fala, vocês receberão poder do alto. Justamente para evitar que os apóstolos não se tornassem os fariseus do movimento evangélico. Como os fariseus administravam o templo? De forma totalmente pragmática. O templo para os fariseus era uma empresa que eles administravam. A gente vai ver na Bíblia, inclusive, algo muito parecido com o que a gente vê hoje, que é o arrendamento. Então, você tem uma determinada igreja assim, que tem muitos membros, e aí você arrenda um espaço para lanchonete, você arrenda um espaço para venda de livros, você arrenda um espaço para venda de roupas para o público gospel, porque as roupas que o gospel usa é diferente da roupa do não gospel, né? Segundo o que falam alguns. Então tudo é arrendado, como se fosse um mini shopping para o público evangélico. Na época de Jesus era a mesma coisa. E Jesus combateu isso. Mas os fariseus administravam o templo dessa forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa inclinação também é para esse lado. A nossa inclinação também está precisando consertar a porta. Vamos fazer uma vaquinha? Mas quem faz vaquinha não é o ímpio? A gente não faz vaquinha, a gente ora. Se Deus quiser que algum irmão doe, o irmão doa. E pronto. E se Deus não quiser que conserte, não conserta. Então a gente não pode jamais se esquecer disso. Que nós não estamos aqui combatendo uma luta carnal, mas uma luta espiritual. Por isso essa necessidade de receber poder. E o poder fala muito sobre a nossa batalha na mente. Muitos, inclusive, entram na igreja, mais especificamente na nossa congregação, e num primeiro momento, não compreendem determinadas verdades que a gente vive aqui, mas a gente procura viver o mais bíblico possível. O Novo Testamento tem orientações claras de como cristãos devem viver e nós buscamos segui-las. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então aqui o Senhor fala de uma descida do Espírito Santo de uma maneira única e que demarcaria a mudança de calendário. Uma nova etapa na vida do povo de Deus, a igreja. E o selo da fundação da igreja é a descida do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque essas pessoas já haviam, pasmem, eles já tinham o Espírito Santo. Eles não receberam o Espírito Santo aqui, no sentido de que eles não tinham e receberam agora. Não, eles já tinham, mas eles não tinham desse jeito. Eles não estavam imersos no Espírito, mas eles já tinham o Espírito. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 20. João 20, 22. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Versículo 23. Se de algum perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se os retiverdes, são retidos. Aqui é antes, muito antes, da descida do Espírito Santo em Pentecostes. A mesma coisa no Evangelho de Lucas. Quando Lucas descreve da seguinte forma, mas é o mesmo pano de fundo, é o mesmo princípio. Abriu-lhes os olhos para que compreendessem as Escrituras. É o papel de quem? Do Espírito Santo. É Ele que nos revela essas coisas, nos lembra o que Jesus falou. Então, cuidado para que você não seja enganado por esse movimento da nossa era, da nossa geração, de que fica buscando um suposto poder que nem é poder, uma suposta revelação que nem é revelação. Então, o Espírito Santo é isso, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A promessa de Pentecostes se cumpriu na descida
há 2000 anos atrás, mesmo ano em que Jesus foi crucificado, ressuscitou, passou 40 dias com seus discípulos e mandou que eles ficassem esperando em Jerusalém. Então 10 dias depois desceu como em forma de línguas, mostrando que era necessário começar o ID. Eles ficaram 10 dias esperando esse poder para que eles então pudessem começar o ID, que chegou até nós. Todos nós aqui somos frutos desse movimento que começou há 2 anos atrás. Quase 120 pessoas cheias do Espírito Santo, e a principal demonstração de que o Evangelho deveria ser levado ao mundo inteiro foi justamente as línguas variadas. As pessoas falam línguas estranhas como um idioma que ninguém conhece. Não, no Pentecostes são idiomas diferentes, que as pessoas ouviam na sua língua. É como se tivesse uma reunião e aqui tivesse um alemão, um inglês, um francês, e cada um ouvisse no seu idioma. A pessoa lá, o inglês está ouvindo inglês, o francês está ouvindo francês, o alemão está ouvindo em alemão. Mas vem cá, mas esses homens são todos brasileiros, como é que vocês estão falando o nosso idioma assim? Foi o que aconteceu em Pentecostes. Não foi uma língua que ninguém compreende. Mas infelizmente esse movimento, né, ele encontra vários adeptos nos nossos dias e traz sempre dano. Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então o Espírito Santo, ele nos dá poder para sermos testemunhas. E é importante que você saiba o que é uma testemunha. Em primeiro lugar, uma testemunha não fala de si mesma. Ela fala de algo que ela viu acontecer. Então nós somos testemunhas de Cristo. Por isso que é tão fácil identificar um grupo herético dos nossos dias, que são os testemunhas de Jeová. Por quê? Porque o grupo correto é os testemunhas de Cristo. A igreja é testemunha de Cristo. Você só pode falar do Pai se você tiver o Filho, senão você não pode falar do Pai. Essas pessoas, por exemplo, elas falam que são testemunhas de Jeová, mas não são. Porque se elas fossem de fato do Pai, elas testemunhariam do Filho. Então nós somos testemunhas e só conseguiremos desempenhar o nosso papel com o poder do Espírito Santo. Não conseguiremos fazer isso com nenhum tipo de subterfúgio humano. Determinada pessoa é muito inteligente, sabe falar muito bem, então essa pessoa vai ser um bom pregador. Normalmente é o contrário. Normalmente o senhor faz o contrário. A pessoa fala muito bem, pois é, então não vou chamar isso não. Mas senhor, mas essa pessoa já fala muito bem. Pois é, não serve para mim. O Senhor pega aqueles que não são, justamente para revelar o seu poder. Na igreja, nós aprendemos que é na nossa fraqueza que Deus revela o seu poder. Quanto mais nos enxergamos fracos, mais o poder de Deus é operado por meio de nós. Então aqui eles dizem isso: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Mais uma vez, vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunhas de quê? Do que Jesus fez, do que Jesus ensinou. O Evangelho, irmãos, vem de uma expressão que significa boa notícia. Então a gente testemunha a boa notícia. Mas a boa notícia só é boa notícia para quem recebeu a má notícia. A má notícia é: todos somos pecadores e estamos condenados. Mas, diante dessa verdade tão assustadora, tem uma boa notícia: o pecador que se arrepender e crer em Cristo será salvo. Essa é a boa notícia. Então, nós devemos testemunhar. Segundo fato, a testemunha não pode adulterar o que ela viu, o que ela presenciou, porque senão ela pode ser acusada até no nosso sistema jurídico, né, de falso testemunho. Quando você fala de uma coisa que você não viu, né, que não aconteceu,
Paulo vai dizer isso da seguinte forma: nós não adulteramos a palavra de Deus como se tornou costume de alguns, já na época deles. Imagine nos nossos dias. Então, somos testemunhas, falamos do que vivenciamos, falamos da experiência que temos com Cristo por meio da palavra de Deus. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Percebeu como começa lá? Começava lá. A descida do Espírito Santo foi aonde? Foi aonde? Em Jerusalém. Mas vai se expandir para a Judéia. Depois Samaria. E depois até os confins da terra. Por quê? Porque não tem limite geográfico. O cristão tem que tomar muito cuidado. Porque um cristão que se apega que tem algum tipo de romance territorial, ele vai acabar cometendo o mesmo equívoco de Jonas. Então, não, a gente não tem isso. Eu gosto muito, eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro, até a morte. Então, imaginar, por exemplo, um cristão que de repente é ligado ao mundo do futebol. Aí tem a rivalidade Brasil e Argentina, não tem essa rivalidade? Ou não existe mais? Nem sei. Né? Então, tinha essa rivalidade Brasil e Argentina. Aí você é um cristão e Deus te diz, vai evangelizar lá em Buenos Aires, na Argentina, né? Ou nada. Argentina? Hermanos? Não, hermanos não. Me manda para qualquer lugar, menos para hermanos. Me manda para Equador, Colômbia, até para Uruguai, eu estou indo aqui, mas a Argentina eu não vou. E não, aquele pessoal fica falando de Messi, de Maradona. Não, então vamos para lá. Então a gente não tem isso, irmão. A gente não tem limitação. Quando o Senhor Jesus mandar a gente ir, a gente vai, porque a gente conhece a história. Deus criou o mundo inteiro. E todos nós viemos de Adão e Eva. A ligação, todos os bilhões de seres humanos tiveram um começo tão... no mesmo começo. Então, devemos tomar muito cuidado, porque na nossa época tem se tornado muito comum, né? Movimentos nacionalistas e não só aqui no Brasil, em muitos outros lugares, né? Lá por exemplo, onde o movimento evangélico é bem rico, nos Estados Unidos da América, eles são 50 milhões de vezes mais nacionalistas que o brasileiro mais nacionalista. Nos Estados Unidos, você tem ideia, é comum as pessoas colocarem a bandeira dos Estados Unidos na frente da casa. Fica lá uma bandeira na frente da casa, eles são bem assim, nesse sentido, né, da palavra, né, patriota, né? E como cristãos a gente não tem isso. Os Estados Unidos não é uma nação melhor nem pior do que outra. Nenhuma nação é melhor ou pior do que outra. Às vezes a pessoa fala isso, não sei porque Deus me botou para nascer no Brasil, esse país assim tão o quê? Porque todo país que você for, você vai ter que lutar contra o mesmo pecado. Não, porque corrupção só tem no Brasil. Como é a história agora? Então você não entende nada de geopolítica, né? Aqui no Brasil, irmão, a gente vê mais. Corrupção tem no mundo inteiro. Corrupção, porque a nossa ideia de corrupção às vezes está associado ao crime lá, tipificado, né? Na lei. Não, corrupção é o fato de você se corromper. É o fato de você se deixar, né, seduzir pelas coisas do mundo e dar as costas para Deus. O mundo todo está corrompido. E quanto mais rico o país, mais corrompido ele está. Então a gente precisa, né, virar essa página. As pessoas falando, né? Enquanto tem umas pessoas que falam nessa questão de colocar a nação acima de tudo, tem gente que quer botar a nação lá embaixo. Não, é tudo igual. É todo mundo nivelado para baixo. Como Paulo explicou em Romanos, todo mundo debaixo do pecado. É todo mundo nivelado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é preciso que a gente testemunhe a todas as pessoas, independente de condição financeira. É
claro que, às vezes, alguns irmãos podem ser tentados a evangelizar pessoas por interesses pessoais. Inclusive, a gente tem que se avaliar. Porque, por exemplo, vamos imaginar que você trabalha em uma determinada empresa, onde o gerente geral faz uma pergunta para você sobre o Evangelho. Você tem a oportunidade de dividir sua fé com o gerente geral da sua empresa. Você diz, Senhor, converte esse homem. E se ele for convertido pro Senhor, aí vai levar do meu lado. Aí as coisas vão fluir na empresa. Então quer dizer que você quer que a alma dele seja alcançada por isso? Não pode. Então não pode, irmão. Você não pode evangelizar por interesses materiais e pessoais. Você tem que evangelizar o que é o mandamento do Senhor. E nesse sentido, né, a gente tem que dar uma atenção especial aos pobres. Porque os ricos já têm atenção especial. Dificilmente você vai ver um rico se queixando como o eunuco se queixou. Ninguém me ensina. Agora olha que coisa interessante. O eunuco se queixou que ninguém ensinava, ele estava certo. Mas ele teve dinheiro para comprar o livro de Isaías. E comprar o livro de Isaías, irmãos, não é como a gente chegar hoje e comprar uma Bíblia numa livraria evangélica. Mesmo quando você vai comprar uma Bíblia de estudo, né? Sei lá, R$150, né? Talvez seja hoje, né? O valor de uma Bíblia de estudo. O livro de Isaías que o eunuco comprou não era esse valor. Pense em algo muito mais caro que isso. Os livros antigamente eram feitos à mão. Couro, era algo muito, muito caro. Só tinha acesso a livro quem era muito rico. Então quando ele está lendo esse livro é porque ele tinha uma condição financeira muito alta. Mas mesmo assim aquela condição financeira não foi o suficiente para ele ter acesso ao Evangelho. Precisou de Filipe chegar e explicar. Mas nós somos muito tendentes, né, a evangelizar, se não, né, de maneira interesseira, no sentido material, porque eu creio que vocês todos já estão tratados nessa área. Mas às vezes a gente é tentado evangelizar pelo emocional. Então, por exemplo, quem aqui não quer que sua família seja alcançada? Mas não pode ser a nossa prioridade evangelizar a nossa família. Não pode ser a nossa prioridade. A gente evangeliza a nossa família, a gente tem a oportunidade de evangelizar a nossa família com o nosso testemunho todos os dias. Agora, acreditar que a nossa família é a prioridade do nosso ministério evangelístico é algo totalmente antibíblico. Até porque, do ponto de vista evangelístico, nós é que somos a família. Aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. E nesse sentido, todo ser humano carece do Evangelho, não só nossos familiares. Então é preciso que a gente tome cuidado para que a nossa emoção não seja o nosso direcionador. Então, eu vou evangelizar porque eu gosto da pessoa, quero que ela seja alcançada. Mas e aquela pessoa? Aquela não vai evangelizar não, quero que ela vá para o inferno. Imagine. Não, a gente deve evangelizar a todos. Então tome cuidado. Somos testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia. Até aqui, irmãos, tranquilo. Jerusalém, Judéia, tranquilo. Mas agora, Samaria. E todos vocês sabem que os judeus e os samaritanos não se davam. E agora? Como é, Senhor? Samaria é meu, Senhor. Senhor. Vocês lembram de quando os dois irmãos, né, Tiago e João, foram numa aldeia de samaritanos e eles disseram que não receberiam Jesus, porque Jesus era o mestre judeu. Eles não receberiam o judeu lá, um rabino judeu. João e Tiago falaram, Senhor, dá uma ordem e a gente manda descer fogo do céu, extermina essa aldeia da face da terra. Parece alguns evangélicos de hoje. Machado da matança. O Senhor Jesus disse, vocês não conhecem que tipo de espírito nós somos, né? Que tipo de espírito temos.
Então, é a mesma coisa aqui. Por isso que Jesus tem que falar expressamente. Samaria. É Samaria mesmo. Vai chegar lá. Senhor, esse povo é complicado. Esse povo samaritano, Senhor. É como, por exemplo, o Senhor dizendo que a gente tem que evangelizar os pentecostais. Aí você vai chegar para o irmão e vai dizer: ô meu irmão, você vai sexta-feira, vamos para o culto. Não, sexta-feira é dia de monte. Ainda mais que a gente está na campanha. Janeiro é mês de campanha. Mês todo de janeiro, de monte, para que os outros 11 meses sejam de vitória. Aleluia! Você fala: meu irmão, não é assim não, mas você vai explicando. Se ele, né, der espaço, você vai mostrando. Não, meu irmão, não é desse jeito não. Vamos por aqui, ó. A Bíblia diz que a oração é secreta. Você está falando dessa vitória, essa vitória que vence o mundo, não é material, é a nossa fé em Cristo. No mundo teremos aflições. Aqui a gente vai passar por muitas dificuldades, vamos lá. Porque às vezes a gente diz que não, essa pessoa assim pentecostal, não é evangelho, não é meu tempo. Seu tempo. Nem quanto tempo é seu, meu. O tempo que a gente está aqui na terra pertence a Deus. Se a gente está respirando agora, esse segundo foi Deus que deu. Então, você não tem o seu tempo. O seu tempo não é seu. É de Deus. Se Ele quiser que o nosso tempo acabe, ó, acabou. Eu não vou perder o meu tempo evangelizando Samaria. Mas Ele mandou. E os samaritanos são justamente pessoas que têm um problema de fé. Uma fé que não é a correta. Mas Jesus evangelizou a mulher samaritana e não só ela, toda a aldeia dela creu no Messias. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, se eu não me engano. Então, muitas vezes a gente vai falar da nossa fé para irmãos, pela fé chamamos de irmãos, que não estão debaixo da fé correta, mas eles estarão. Ah, então é assim, é? É, aqui na Bíblia, pai é mesmo, ó. Passei tanta vez essa passagem, mas não entendi. Agora você não falou, não, agora eu não entendi. Pela fé, viu, irmão? Porque normalmente é o contrário, né? Está repreendido, está amarrado, tchau, tchau, tchau. Não. Mas a gente, nossa luta não é contra a carne e sangue, né? Então, se o Senhor permitir que a gente ensine, a gente ensina. A gente evangeliza os evangélicos, como aqui no caso, né? Samaria era uma área, né, que tinha esse problema. Eles tinham uma fé miscigenada. Desde a época lá que o reino de Israel, o reino do norte, foi destruído, né, pela sua idolatria. E no final ele diz: e até os confins da terra. Então agora, meu filho, é que o negócio piorou. Por quê? Porque o judeu, ele não podia nem entrar na casa do não-judeu. A primeira vez que Pedro foi na casa de Cornélio, vocês viram a problemática que foi? O Senhor Jesus teve que mostrar 3 vezes a mesma visão. Rapaz! Agora aquele lençol, né? Os animais. Olha, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Foi justamente no sonequinha antes do almoço. Olha como é profético. E aí depois ele vai lá, né? Mas quando Pedro volta dando a notícia, olha, o evangelho chegou também aos gentios, os crentes ficaram para trás. Será? Ah, não, mas não são. Mas quando era judeu, e aí? Como é isso? Aí Pedro falou: não, a revelação, ó, Deus que me, Jesus que me mostrou. Aí a pessoa: não, então tá certo, então desse jeito tá certo. Mas não foi algo fácil para eles aceitarem, porque os judeus, eles foram criados durante milênios nesse processo de separação com os demais povos. E agora, todo mundo, um só rebanho, um só pastor. E eles precisavam entender isso. Para eles era muito mais difícil que para a gente. Então, nem entrar na casa podia, nem deixar que entrasse na sua casa. Mas agora você ia levar o evangelho para essas pessoas, pois é, para essas pessoas. Então, quando a gente lê assim, não temos ideia de como foi difícil para essas pessoas ouvirem e mais difícil acreditarem. Porque se você acha difícil, se hoje, por exemplo, o Senhor dissesse: olha, vou separar um grupo aqui de vocês e vocês vão evangelizar em Feira de Santana, uma cidade que fica a 100 e poucos quilômetros daqui, né? Mas Senhor, Santana é longe, vai ter que ter dinheiro, vai ter que ter
transporte, vai ficar onde, e como vai ser, e Feira de Santana é outro idioma. Não, meu filho, é meu português, né? Imagine, coisa tão simples, né? A gente já traz uma problemática. Imagine você ir para lugares que você não sabe nem falar o idioma. Lugares que você nem sabia que existia. Eu e você, a gente estudou Lailinha já viu Atlas, não já, Lailinha? Já viu Atlas do mundo? Na sua idade já viu, não viu ainda não? Vai ver, né? Ainda? O Atlas que tem aqui os continentes, né? Ásia, já viu, não já viu? Aí, a gente já viu isso desde pequeno. Mas ele não tinha. O mundo deles era aquilo ali, ó. Então, assim, qualquer coisa fora do território de Israel, para eles era espantoso. Europa, o que é Europa? Ásia, o que? Oceania? Nem tinha sido descoberto ainda, a América também não, né? Então, vocês vão até os confins da terra. E falar isso para gente que não tinha dinheiro, que não tinha acesso a idiomas, né, diferentes, não tinha nenhum curso de idiomas lá disponível, mas ele disse, vocês vão. Por que eu estou repetindo e dando ênfase nisso e passando com muito cuidado? Porque a gente gosta muito de limitar. Quando a gente recebe alguma orientação de Deus, eu falo por mim, né? Vocês eu creio que têm mais fé do que eu. Mas eu particularmente, o Senhor diz, vai fazer isso, meu filho. Mas Senhor, Senhor, já está difícil lá. O Senhor está dizendo para ir lá. Pô, Senhor, é mesmo. Isso é tão pequenininho, eu percebo que a gente só quer ser pequeno nessa hora. Na hora de dar uma desculpa das ordenanças, a gente quer ser pequeno. Mas na hora de receber bênção, tem que ser grande. Alguém quer uma bênção pequena? Não, bênção pequena não. Bênção tem que ser grande. Revelação tem que ser gigante. Mas a missão tem que ser pequenininha, porque sabe como eu sou um pequenininho de Jeová. Quem sou eu, Pai, para levar a tua palavra? Agora, para receber as coisas de Deus, você está pronto, né? Vai receber, aleluia! Mas e para ir fazer? Quem sou eu, Pai? Sou tão pequeno, tímido, consigo falar direito, Pai, consigo desenvolver minhas ideias. Vai levar a tua palavra poderosa, Senhor. Envia outro. Irmãos, esses nossos irmãos do passado, eles tinham esse conflito também. Mas a força do Espírito Santo é maior do que a nossa capacidade de inventar desculpa para não fazer o que tem que fazer. Né? Versículo 9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. E eu acho bonito assim quando o Lucas coloca isso, por quê? Porque não dá nem tempo, sabe, da gente. Não sei se com vocês é assim. Às vezes eu estou conversando com minhas filhas e elas me falam uma coisa, e principalmente a mais nova, né? Meu pai, tem que fazer um negócio aí, tem que ser amanhã. Vem cá, e tem que ser amanhã, e você fala hoje? Eu não falo antes, você sabe que eu tenho que orar, e mesmo Deus autorizando, tem que se organizar. Não, pai, é como já aconteceu no ano passado, eu disse para elas que se acontecer esse ano, vai ter problema para elas. Meu pai tem que comprar uma cartolina para entregar um trabalho amanhã. Eu disse, isso de noite. Eu disse, vem cá, esse trabalho o professor passou quando? Tem umas 2 semanas. E você me fala agora? Eu vou comprar agora de noite para você fazer o trabalho para chegar amanhã. Tá certo isso? A gente gosta de ter tempo, né? Mas o Senhor não tem isso não. O Senhor Ele mandou você fazer uma coisa, você já vai fazer. É diferente. Por quê? Porque a rapidez na resposta em relação ao mandamento do Senhor vai dizer muito acerca da nossa fé. Então, quando o Senhor fala, vai, a gente vai. Porque qualquer minuto que a gente pare pensando, será que eu devo ir? Ali já é falta de fé. Se o Senhor mandou ir.
Então, com o nosso relacionamento com Deus, a gente não tem que ter esse aguardar. Muito pelo contrário, a gente tem que ser, a Bíblia diz, diligente, rápido em obedecer. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, estava evangelizando na região da Ásia, e ele, Paulo, queria continuar evangelizando na Ásia, o Espírito Santo não deixou, 2 vezes. Então o Espírito Santo dá uma revelação, mostra a Paulo durante a noite, o varão da Macedônia. A Macedônia ficava na Grécia, tinha que atravessar, e agora ir para o outro continente, a Grécia ficava na Europa. E Paulo, então, logo quando ele tem essa visão, ele já prepara tudo para a viagem. Ele não fica lá um mês. E aí, como é? Quem fala grego, quem não fala? Como é que vai ser? Vai ficar na casa de quem? Vai ser como? Tem dinheiro para fazer isso? Não, a gente vai e fala. Porque o Senhor mandou. Mas preste atenção. É quando o Senhor manda, não é quando a gente quer. Muitas vezes, nós queremos fazer uma coisa e a gente diz que foi o Senhor que mandou. Aí é perigoso. Porque você dizer que Deus te falou algo que Ele não te falou é um pecado muito grave. Não todo pecado não seja grave, mas esse é mais ainda. Porque você está dizendo que Deus te falou uma coisa que Ele não falou. Como, por exemplo, na época dos falsos profetas do tempo de Jeremias. E os profetas profetizavam paz quando Deus não tinha mandado paz nenhuma. Vocês estão dizendo isso por quê? Eu não mandei vocês falarem isso. Muito pelo contrário, eu mandei Jeremias falar o contrário disso. Então a gente tem que tomar cuidado para sempre estar examinando a nossa vida, se de fato é a ordem de Deus que a gente está seguindo e não a nossa. Porque, mais uma vez, relembrando, como seres humanos, nós temos a inclinação à religiosidade. E a obra religiosa, diferentemente da obra espiritual, a obra religiosa, ela tem recompensa. Basta você ver as grandes igrejas do ponto de vista humano. Pastores que começaram com a igreja bem pequena e que hoje a gente tem mega igrejas e tem uma condição financeira assim, né? Muito rica. Então, essas pessoas receberam sua recompensa. Porque é isso. Quando você trata a obra de Deus como uma obra humana, muitas vezes você vai ter esse tipo de recompensa. A religiosidade, ela é uma inclinação da natureza humana. Mas a espiritualidade não. Por isso que o espírito milita contra a carne. E a carne contra o espírito. Então devemos estar sempre examinando se aquilo que de fato nós estamos dizendo que Deus mandou, de fato foi Deus que mandou fazer, ou não é o nosso coração enganoso, nos enganando mais uma vez. Porque religiosidade sem espiritualidade é diabólica. Versículo 9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. Então, Jesus sobe e uma nuvem fecha-se para que haja uma separação entre o olhar deles e a pessoa de Jesus. Porque Jesus, ali, Jesus de carne e osso, inclusive ele comeu com eles para mostrar que ele estava ali fisicamente, e ele também subiu fisicamente. Mas pastor, pode acontecer isso? Ele pode fazer muito mais. Ele é Deus. Então ele subiu e aquela nuvem, ela se fecha na ideia de que agora, esse que foi, vai voltar do mesmo jeito. Essa nuvem que se fechou, ela vai se abrir e todo olho verá Cristo retornando naquele grande dia. Mas olha que coisa, como é perigoso experiência espiritual se a gente não tiver com os pés bem alicerçados na Bíblia. Estando eles com os olhos fitos no céu. Mas vem cá, por que vocês estão olhando para o céu? Jesus já tinha mandado você fazer um negócio. Ele já tinha desaparecido. Eu não sei se vocês já tiveram experiência espiritual. Mas experiência espiritual, irmãos, é igual quando você está comendo um bolo muito gostoso, para quem gosta de bolo, né? Quem gosta de sorvete, quem gosta de alguma, né? Quando você está comendo aquilo assim, eu particularmente, quando eu era mais novo, eu gostava muito, agora eu não posso comer, né? Mas eu gostava muito de casadinho. Casadinho de Deus. E eu não gostava de comer um não, só era de 10 para cima.
Aqueles dois sabores derretendo na boca, né? Aquele chocolate com branco, né? Fica assim. Aí que aquilo se multiplique. Tem aquela sensação dure mais tempo, não é assim? Experiência espiritual é desse jeito, é maravilhoso a gente ter uma experiência com Deus. Às vezes a gente está em oração, a gente tem uma experiência com Deus, a gente acho que eu vou vir trabalhar hoje. Aqui Jesus aparece de novo aqui, no meu quarto. Aí eu tenho, né, essa experiência com o Senhor de novo. Mas não, irmãos, aquilo é para aquele momento, justamente para a gente ter, sabe, esse reforço para combater o que a gente precisa combater no dia a dia. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar viciado em experiência espiritual. Por quê? Porque o diabo também produz falsas experiências espirituais. Então, experiências espirituais existem, mas elas são sempre determinadas por Cristo. É Ele que sabe a hora, é Ele que sabe o momento que eu e você precisamos de uma manifestação mais, como eu vou dizer, mais evidente da sua presença ao nosso redor. Por exemplo, Jesus está aqui, mas a gente não está vendo e nem está sentindo Ele. Mas pode chegar um determinado ponto que você tem uma sensação espiritual diferente da que você está tendo hoje. Mas você não pode ficar refém disso. Então quer dizer que Jesus só está aqui quando eu tenho aquela sensação que eu tive naquele dia. Não, naquele dia você precisava disso, Jesus sabia. Às vezes ninguém sabia, mas Jesus sabia que você precisava daquele tipo de sensação. Mas você não pode ficar refém disso. Nós acreditamos que Jesus está aqui porque Ele disse que estaria. Isso para nós é suficiente. Independente dele, pela sua livre vontade, querer se manifestar de outra forma com a gente. Né? Eu também não concordo com uma frase que é atribuída a Lutero. Alguns gostam nessa frase atribuída a Lutero. Eu fiz um acordo com o meu Senhor que Ele só falasse comigo por meio da sua palavra. A gente não tem esse direito. Mesmo sendo Lutero que falou isso. Então, a gente não tem esse direito. Se o Senhor quiser falar com a gente de qualquer outra forma, Ele é Deus. Mas assim, a segurança da gente vem da palavra. Porque essas manifestações extras, elas existem, essas manifestações existem, mas elas são confirmadas pela palavra. Se elas não estiverem de acordo com a palavra, elas não vieram de Deus. Por isso que nós somos chamados a provar os espíritos e ver qual de fato procede da parte de Deus. Então, voltando para o nosso texto, estando eles ainda com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Aqui a gente tem quase certeza que são anjos, né? A ideia de vestido de branco era assim que os anjos apareciam antigamente, principalmente no Novo Testamento. E os anjos, eles têm essa missão, eles são mensageiros do Senhor. É por isso que essa mesma palavra mensageiros é falada, direcionada à liderança da igreja, no livro do Apocalipse 2 e 3. E ao anjo da igreja, não está falando de um anjo que toma conta de uma igreja, não. Nenhuma parte da Bíblia tem esse tipo de ensinamento. E existe um anjo responsável pela igreja de Filadélfia, outro anjo responsável. E como Deus repreenderia um anjo se o anjo faz tudo certo? Então, ali, é lógico que ele está falando de seres angelicais, mas a palavra agnelos, ela não é restrita somente a seres angelicais, mas a mensageiros. E nesse sentido, a liderança bíblica, os pastores das igrejas locais, eles são mensageiros da palavra de Deus naquela congregação, e como seres humanos, precisavam ser repreendidos para que houvesse o aperfeiçoamento do todo, que incluía inclusive eles. Aqui, esses varões, esses seres, eles aparecem do lado deles. E é bonito isso, do lado deles. Por quê? Porque a gente tem uma noção de que os anjos eles estão sempre acima, né? Como se aquilo que eles fazem é mais importante e poderoso do que o que a gente faz. Por incrível que pareça, não é. Nós somos muito mais fracos que os anjos. Isso é sem sombra de dúvidas. Mas a obra que o Senhor nos entregou não é menor do que a que Ele entregou na mão dos anjos.
Pelo contrário, Ele nos deu a palavra de salvação. A palavra que salva os seres humanos não vai ser pregada no mundo inteiro por seres angelicais, mas vai ser pregada pelos pecadores arrependidos que foram alcançados por ela e agora eles vão pregar para outros. Por isso os anjos estão do lado, eles são conservos. Mais uma vez, eu estou falando sobre esse assunto, se a gente vê principalmente a questão do catolicismo romano, como eles idolatram os santos, eles também fazem isso com anjo. Não sei se vocês já ouviram falar na expressão, eu acho que São Miguel Arcanjo, né? Um negócio assim. Você sabia que é o anjo Miguel, né? Mas para eles, esse ser, eles dizem que é venerado. Mas veneração e adoração é a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar adorando. Muito pelo contrário, os anjos, toda vez que alguém se prostrava um anjo, o anjo dizia, não, você levante. Com João não foi assim? Não, adora somente a Deus, eu sou um anjo. Lá na carta aos Hebreus diz, eles são conservos. Então, que a gente tome cuidado, porque na nossa geração tem muita gente pedindo anjo. Senhor, envia anjo. Eu tenho um anjo, o cara na frente, abrindo o caminho. Meu filho, a gente está com Deus. Deixa que Deus tome conta da sua hoste angelical, né? Não é a gente que vai sair por aí pedindo para Ele nos emprestar uns anjos para a nossa missão. O que nos capacita para a nossa missão é o Espírito Santo, muito mais poderoso do que todos os anjos juntos. Vestidos de branco, e se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus. Acho bonito essa expressão, varões galileus. Galileus aqui porque eles eram da região da Galileia, a grande maioria, né? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Parece a gente, né? Não sei se vocês são igual a mim, assim. O negócio está muito difícil, né? Ou a gente olha para baixo, a gente olha para cima. Aquele olhar meio perdido, né? Você está olhando, mas não está vendo nada. E foi, irmão? Tá tudo bem? Eu sou assim, sabe? Então, aqui ele está dizendo justamente para essas pessoas que ainda estavam tentando digerir o que Jesus falou. Porque Jesus falou e foi. É como às vezes a gente ouve uma pregação, né? E aí, se você for um crente mesmo, você volta assim, daquele jeito. Se for assim, então, o negócio empenou. Né? Então eles estão aqui digerindo essa ideia. Ele manda a gente ir para Samaria, para o confim do mundo. Não diz como é que a gente vai fazer isso. Sobe, desce. Desce e diz como é que vai ser. Que eu não sei, Senhor, como é que vai ser. Porque a gente às vezes quer os detalhes. Mas se ele disser os detalhes, ele não precisa de fé. A fé é justamente ir sem saber como é que vai ser, mas sabendo quem está com a gente no caminho e quem nos deu a ordem. O grande exemplo, né, da caminhada da fé é Abraão. Ele foi chamado e disse para um lugar que eu te mostrarei. Era todo dia, vai por aqui, viu, Abraão? Por aqui. Mas só porque eu só não diz logo assim qual é o destino final, porque pelo menos eu já organizo o GPS. Eu já jogo aqui no Google Maps. Ou então naquele outro, o Waze, né? Eu jogo no Waze, já vê se está engarrafado, já pegou outra rota. E se o senhor quiser que você vá para o engarrafamento? Um engarrafamento? Porque às vezes o engarrafamento vai gerar uma situação para você evangelizar. E é mesmo, varão? Deus sabe o que faz, meu irmão. Eu creio que grande parte de fardos que a gente tem carregado e que a gente não deveria, é isso. É a gente ficar tão preocupado com coisas que o Senhor não deu a atribuição para a gente fazer. Deixa eu dar um exemplo para vocês. As mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus, o que foi que mais tirou a paz delas na noite do sábado para o domingo?
como vamos remover a pedra. Elas já tinham conseguido os óleos aromáticos, já tinham se organizado. Ou você pega o pé, pega a cabeça, faz assim, é desse jeito, vamos fazer desse jeito. Você varre à direita, você faz à esquerda, você vai na frente, você vai atrás. Já estava tudo certinho. Quem vai remover a pedra? Elas estavam muito preocupadas com aquilo. E quando elas chegaram, a pedra já estava removida. A gente é a mesma coisa. Às vezes o Senhor nos dá uma ordem, a gente fica assim, mas como vai ser a pedra? Esse negócio de ungir até vou, Senhor, né? Passa um olhinho, tá, até ser desodorante, né? Seu Edson gosta muito daquele de agulha, né? Você até entende. Então, e a pedra? Quem vai remover? Irmão, é Deus. O que a gente não pode fazer, quem vai fazer é Deus. Ele sabe da nossa limitação. O que Paulo fala em 1 de Coríntios? Nenhuma prova vem sobre nós que não possamos suportar. Deus não vai mandar você carregar 500 quilos se você só pega, como o irmão Calmon, 480 no supino. Então, ele não vai mandar a Calmon pegar 500, ele sabe que só 480 ele faz, né? Então, ele sabe até onde a gente vai. Ele sabe por quê? Porque ele que fez, ele sabe mais que a gente. Você sabia? Isso até os ímpios falam sobre isso. Quando a gente diz não aguento mais, a gente ainda aguenta o dobro. É como se você tivesse uma caminhada e aí você está lá, 5 km você está caminhando. Aí você diz, eu não aguento mais caminhar. Meu filho, quando você diz não aguento mais caminhar, no mínimo você aguenta mais 5 km antes de desmaiar. É porque o nosso corpo, a gente tem isso é até do ponto de vista animal, que é o instinto de sobrevivência, de autopreservação. Então, a gente nunca vai, a gente é programado, né, do ponto de vista do pecado, viu? Não é do ponto de vista de Deus, não. Do ponto de vista do pecado, porque a gente vem de Adão. Então, a gente é programado para a gente não dar o tudo. A gente dá o quase, dizendo que é o tudo. A gente é programado para ser igual a Ananias e Safira, mas está repreendido. E a gente não vai ser igual a eles. Mas a nossa programação é sempre essa. Não, eu digo que é tudo, mas eu guardo uma parte. Porque vai. Eu sei que eu correria até uns 7. Eu não, viu? Não sei se eu corro nenhum. No meu estado atual. Mas assim, correria até uns 7. Mas eu vou dizer que corro 5. Porque vai Deus o livre. Ó, até a expressão de Deus. Deus o livre, acontece uma coisa e eu tenho que voltar andando uma parte. Eu tenho aquela reserva. Irmãos, quando o Senhor Jesus te dá uma ordem, não tem reserva. Ame o Senhor de todo o coração, toda a alma, toda força. Mas você deu 90% da sua força. Mas não foi toda. Mas pastor, eu quase que desmaiei, mas não chegou a desmaiar. Então... E é desse jeito, é? É, irmão, você pensou que era tudo. Toda a sua força, é toda mesmo. E todo o seu entendimento. Então a gente é programado para a gente dar o nosso quase. E dizer que deu tudo. Então desprograme. E se programe de maneira correta. Que haja uma formatação santa no nosso hardware hoje aqui. A gente se programar da maneira correta é tudo. E Deus garante. Se ele disser, é 100 quilômetros que você vai andar, eu não aguento. Mas ele disse que você vai caminhar 100. 10 mil podem cair de um lado, 1000 do outro. Mas você vai chegar onde Deus disse que você chegaria. Eu estou pegando essa questão, irmãos, só como exemplo, viu? Para os irmãos saírem dizendo que eu mandei você caminhar 100 km para mostrar que você tem fé. Em nome de Jesus, não façam isso. Mas é a gente entender que quando o Senhor nos manda algo, Ele vai mandar e a gente vai ter esse sentimento automático de autopreservação, que vai contra a ordem de Deus. Então a gente vai estar sempre pensando no ditado popular: farinha pouca, o pirão dos outros primeiro? Não? Como é o ditado popular?
Vocês já sabem, né? Pois é, isso é humano. Quando Deus nos mostra o contrário. Farinha pouca, na época de Elias, faz o bolo e primeiro vai comer Elias. Depois vai comer a mãe e o filho e o Senhor vai manter essa casa. Farinha pouca é assim. Aí o Senhor mantém. Farinha e azeite na botija. Olha como é diferente do mundo. O mundo faz um ditado aproveitando até do pano de fundo bíblico, mas o contrário, né? Já pensou se aquela viúva seguisse esse entendimento? Já tinha morrido de fome ela e o filho. Então, cuidado. Concluindo agora. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que entre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. E eu quero concluir aqui hoje, porque a partir do versículo 12, a gente vai ver sobre a questão da escolha do 12º apóstolo, mas eu quero que você entenda que esses dias que se sucederam, e esses dias que antecederam a descida de Pentecostes, voltando aqui para o final do Evangelho de Lucas, mais uma vez a gente fazendo essa conexão entre esses dois livros, né? Lucas, ele fala para a gente como foram esses 10 dias. Isso é maravilhoso. Olha como é importante a gente fazer esse estudo conjugado. Por quê? Porque no primeiro momento, eu não sei se vocês já cometeram esse equívoco, eu cometi. Então eu pensei assim, eles ficaram esses 10 dias assim, tudo escondido embaixo da cama, parecendo o pessoal na época do Covid, né? Dentro de uma banheira de álcool em gel, respirando por um canudo. Né? Então eles ficaram com isolamento. Qual é o nome que chama? Isolamento o quê? Não, distanciamento social. Não teve nada disso. Olha como está escrito aqui. Eu vou fazer a leitura do versículo 50 até o 53, né? Só para que a gente conclua. Por quê? Porque o que é escrito aqui no Evangelho de Lucas está sendo repetido lá no livro de Atos, e foi o que a gente estudou até agora. Então levou a Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para... Não foi o que a gente acabou de falar? Não foi o que a gente leu lá em Atos? Como Jesus subiu aos céus, diante deles uma nuvem, né? Fechou a vista deles, e aqueles varões apareceram dizendo: o que vocês estão olhando, vão fazer o que ele falou. Mas olha o que acontece. Ele foi levado para o céu. Versículo 52. Então eles, adorando, olha que coisa, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Olha a diferença. Então eles não estavam ali com medo, se escondendo embaixo da cama, como às vezes a gente é tentado a pensar. Por quê? Porque Jesus nos dá força, irmão. Imagine, você viu Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou aquele que todo mundo pensou que eles tinham dado um fim, né? Ele é o autor da vida. E ele dá demonstrações claras disso. Do seu supremo poder sobre tudo e todos. Aqui também é preciso que a gente entenda que até nesse momento Jesus já havia falado com eles: eis que todo o poder me foi entregue no céu e na terra. Eu estou com vocês. Então, se Jesus está com a gente, não tem por que a gente temer. O salmista já dizia: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, alegria. Aqueles 10 dias que eles estão esperando a descida do Espírito Santo é de alegria. Por quê? Porque a fé é isso. O Senhor Jesus disse que vai acontecer isso. Glória a Deus, vamos se alegrar. Não vamos esperar no xoxo, cheio de dúvida. Não, se Ele falou que vai acontecer, a gente já tem isso como fato consumado. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele fala, vai acontecer. Então a gente, como em Coríntios diz, nós já somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então eles estavam tomados de grande júbilo. Versículo 53. E estavam sempre no templo. Eles não ficaram escondidos. Eles estavam sempre no
templo louvando a Deus. Porque quando Jesus manda, ele garante. E a gente tem que andar todos os dias, isso que é para mim, viu, irmãos? Com essa certeza de fé. Independente dos obstáculos que a gente vai ter que lidar. A gente está do lado do vencedor. A gente está do lado do que já triunfou. A gente está do lado que todas as coisas estão cooperando para o bem. Mesmo principalmente aquelas que a gente não entende. Mas como isso pode estar cooperando para o meu bem, sim? Como essa notícia tão ruim pode estar cooperando para o meu bem? Como essa enfermidade tão dolorosa pode estar cooperando para o meu bem? Meu irmão, você vai ver logo que está. Então é preciso que a gente entenda e que a gente glorifique mais a Deus. Porque é a nossa grande proteção contra a murmuração. Porque a língua que não está louvando, está murmurando. Então é perigoso se a gente não estiver louvando a Deus, agradecendo o Senhor pelos seus maravilhosos feitos. A vida está difícil, tá? E se você é cristão, ela está muito difícil. A vida já está difícil até para quem não é cristão. Mas se você é cristão, está mais difícil. Mas Deus é bom. E Deus é bom para com o seu povo. E toda essa dificuldade é para o nosso bem. O Senhor não está com raiva de você e de mim. Graças a Deus. Ele tem amor. Um amor divino. Que está nos preparando para o céu. É lá no céu, irmãos, que não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter boleto. Aleluia! Aleluia, Senhor. Não tem boleto no céu, pastor? Tem certeza? Tenho, varão. Fique tranquilo. Se chegar no céu, está tudo pago. Glória a Deus. Isso inclui até as dívidas materiais. Está consumado. Então a gente está chegando lá. Né? Mais um pouquinho de tempo e aquele que tem de vir, virá. Mas até lá, nós somos suas testemunhas. E devemos cumprir esse ministério com muita alegria, com dedicação. E a nossa força vem justamente da alegria do Senhor. A Bíblia deixa isso tão claro, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, para a gente ser fortalecido no Senhor, ser renovado na força do seu poder, a gente tem que estar alegre nele. Como Isaías fala, os que esperam no Senhor têm as suas forças. O que eles estão esperando? Esperando com tristeza, com melancolia? Não, com alegria. Como esses homens estavam esperando a descida do Espírito Santo. Às vezes não estavam trancados, mortos com medo. Eles estavam alegres, sabendo que o Senhor já tinha realizado a maior obra de todas, a consumação. Pagamento do nosso pecado, e agora ele está entregando na mão da igreja uma grande obra, que é o evangelismo do mundo inteiro, que começou com esse grupo tão diminuto e já alcançou a gente que está geograficamente tão distante desses nossos primeiros irmãos. Então que o Senhor nos encha de confiança, como encheu os nossos irmãos do passado, pelo mesmo Espírito, para a gente sair daqui com aquela alegria contagiante, né? Obrigado, Senhor, por esse minuto, por essa certeza, por essa convicção que temos que quando o Senhor fala, devemos acreditar, pois o Senhor é digno de toda confiança. Ajuda-nos a nos alegrar, Senhor, dia a dia no Senhor. Que as nossas esperanças jamais estejam nas coisas do mundo, mas que a nossa esperança esteja em Ti. E dessa forma nunca seremos decepcionados, pois constantemente o Teu amor é derramado em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor,
nos enchendo do teu Santo Espírito para que venhamos a completar a obra que o Senhor entregou na mão de cada um de nós e na nossa mão de maneira coletiva como igreja. Pregar o teu Evangelho a toda criatura e edificar os que estão dentro por meio da exposição da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cheios de fé estarmos também cheios de alegria, para que mesmo diante das circunstâncias mais adversas, o nosso coração esteja guardado e jubiloso de alegria, pois o Senhor é a nossa força. E as tuas palavras que sobre nós foram ditas sempre se cumprirão. Ajuda-nos a descansar, Senhor, nas tuas promessas e nos deleitar nessa certeza de que todas as coisas, todas elas, estão cooperando conjuntamente para o bem daqueles que te amam e que foram chamados segundo o seu divino propósito. E pela fé nós acreditamos fazer parte desse grupo, Senhor. Que haja evidências de que somos parte desse grupo. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com o cumprimento dos santos e saia jubiloso de alegria, igual nossos irmãos do passado. Deus abençoe.